Bora, galera, bem-vindo ao canal. Acabou de encerrar agora há pouco o sorteio da Copa do Brasil, Flamengo e Botafogo da Paraíba na terceira fase da Copa do Brasil. A gente vai falar tudo sobre isso aqui, tá bom? Mas agora vamos falar sobre Flamengo e Central Córdoba, que vai começar daqui a pouquinho, direto do Maracanã, com novidades importantes. Pedro tá de volta, foi relacionado, vai estar no banco de reserva. Temos a escalação do time aqui que vai enfrentar o Central Córdoba e muitas novidades. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Sem delongas, créditos de direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos pro vídeo. Se o Lúcio Silveira deu uma aula de geografia de Porto Alegre ali, o Rafa, se deixar, ele faz um programa inteiro do Rio de Janeiro. E hoje tem Flamengo, Rafa. Bom dia, amigo. É isso, Abel. Bom dia para você, para o Celso, para o Eugênio, para a Mari, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360. E olha, uma manhã de quarta-feira tipicamente carioca, a previsão do tempo versa sobre a possibilidade de chuvas ao longo do dia, mas por enquanto, sol de fora, nenhuma nuvem no céu, um cenário aparentemente perfeito para o Flamengo voltar ao Maracanã em jogos de Conmebol Libertadores, depois daquela última impressão do ano passado, nada agradável, a derrota para o Pearol pelo placar de 1-0, depois a consequente eliminação lá no campeão Delcílio, e o Flamengo ficou pelo caminho na Conmebol Libertadores de 2024. Página virada, Tite não está mais, Felipe Luiz assumiu, com ele no comando e com o time principal, o Flamengo não perde desde o Fla-Flu do Campeonato Brasileiro do ano passado, 17 de outubro. O Flamengo perdeu esse ano, sim, no Campeonato Carioca para equipes de menor investimento, como por exemplo o Nova Iguaçu, que foi a última derrota em jogo oficial na temporada, mas era com a equipe alternativa. Com o time titular, são 16 jogos neste ano e nenhuma derrota. Flamengo já campeão carioca, campeão da Supercopa do Brasil, campeão também da Taça Guanabara, entrando com muita confiança na Conmebol Libertadores, principalmente depois daquela vitória na estreia na Venezuela sobre o Deportivo Táchira. O adversário de hoje, que é o Central Córdoba, empatou com a LDU em casa pelo placar de 0-0 e obviamente vem para cá para jogar um futebol fechadinho. Mas a gente sabe que no jornalismo, né, a novidade, o que tem peso, o que tem relevância, muitas vezes ultrapassa aquilo que está previamente combinado, que era para falar especificamente da preparação do Flamengo para o jogo. Já está no espn.com.br, o Flamengo acabou de confirmar oficialmente esta informação. Depois de 7 meses, o atacante Pedro, plenamente recuperado de mais uma grave lesão na sua carreira, volta a ser relacionado e ficará no banco de reservas esta noite contra o Central Córdoba, às 9h30, aqui no Maracanã. É uma excelente notícia, não se sabe exatamente quanto tempo o Pedro pode jogar, algo em torno de 15, 20 minutos, mas aos poucos, ou seja, gradativamente, ele vai recuperando o seu espaço na equipe titular, uma vez que é o jogador importantíssimo no planejamento do Flamengo para a temporada 2025. Outro jogador muito importante, já vamos falar sobre o time para a partida dessa noite, é o meio-campo Gerson. É consenso entre quase todos os torcedores e também muita gente da opinião pública que ele é o grande craque desse time do Flamengo, o jogador que leva o Flamengo ao ataque em campo, jogando em várias funções diferentes. Gerson acaba de ter, informação confirmada ontem, o seu contrato renovado com o Flamengo até 2030, portanto, duração aí de mais 5 temporadas praticamente. E numa entrevista à Flamengo TV, ele falou sobre essa satisfação de estar com seu vínculo estendido pelo clube do coração. Feliz, realizando mais uma vez um sonho na minha vida, renovando o contrato, meu time do coração tá aqui, né? Até 2030. Então, estou muito contente, muito feliz. Espero que minha passagem aqui continue sendo vitoriosa, que é o mais importante, né? Para todos nós aqui do clube e para a nação, que é o que nos representa fora de campo. É o 12º jogador, né, que a gente costuma dizer. Feliz, mais motivado ainda e querendo sempre buscar mais. O Gerson, que tem presença mais do que assegurada no time do Flamengo para o jogo dessa noite contra o Central Córdoba, e a dúvida é se ele vai jogar efetivamente como um homem aberto pelo lado direito ou se vai fazer parte da construção do meio campo. Nós temos aí o provável time do Flamengo para essa noite, 2 voltas importantes. Gonzalo Plata e Bruno Henrique, poupados contra o Vitória, recuperam as suas condições de titulares para a partida dessa noite pela Conmebol Libertadores, mas algumas lacunas são grandes dúvidas na cabeça do torcedor, mas imagino que o técnico Felipe Luiz já tem em mente os seus favoritos.
Santos. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira. Aí uma dúvida do lado esquerdo, Alexandro, que foi titular no último fim de semana, ou Ayrton Lucas. O meio-campo, Pulgar ou Everton Araújo. De La Cruz ou Luiz Araújo. Aí nesse caso o Gerson viria para a função de meio-campo. E o Georgian de Arrascaeta fechando o setor de meio-campo. Na frente, o Gerson com o Bruno Henrique e o Gonçalo Plata. Esse o provável Flamengo para enfrentar o Central Córdoba logo mais aqui no Maracanã. Mais uma vez, promessa de casa cheia e o Flamengo tentando apagar aquela última imagem deixada na partida contra o Peñarol e recuperar a imagem anterior. Porque até aquele jogo contra a equipe uruguaia, o Flamengo vinha de 17 vitórias consecutivas no seu estádio pela Conmebol Libertadores e tem tudo para conseguir hoje mais uma. Abel e amigos. Grande Rafa Marques, trazendo um panorama completo, escalação do Flamengo de tanta gente e trazendo duas ótimas notícias para o torcedor rubro-negro, viu, Eugênio Leal? O Pedro relacionado depois de muito tempo e a renovação do contrato do Gerson, do Adílio dos tempos modernos, como você bem sugeriu, e nós aceitamos aqui, você sugeriu ano passado ou retrasado, todos nós aceitamos, porque realmente lembra o grande Adílio. Porque o torcedor do rubro-negro, estou brincando com o Eugênio, porque quem sugeriu fui eu. Mas, voltando a falar sério, o torcedor rubro-negro, ele tem que comemorar essa renovação. Porque se o Gerson não renova, quem não ia querer o Gerson? Torcedor rubro-negro, já pensou o Gerson jogando no Palmeiras, no Galo, no Internacional, no Grêmio, no Fluminense? Aliás, ele já jogou no Fluminense. Começou lá, não começou lá? Sim. Então, é uma grande notícia. São duas grandes notícias, hein, Eugênio? Sim, são duas notícias importantíssimas. O Pedro, mais cedo ou mais tarde, a gente sabia que ele estava nesse processo de volta. E tem que ter calma, paciência, porque o jogador que fica tanto tempo parado, quando ele começa a jogar de novo, ele vai ter problemas, muitas vezes musculares, de desequilíbrio e tal. Então, entender que não é chegar, botar e achar que ele vai jogar 90 minutos, tem que ir entrando aos poucos, mas é fundamental. O Flamengo sente falta do Pedro, sente falta de uma referência na área, como o Pedro é. E o Gerson, então, é uma notícia maravilhosa, porque é o jogador que faz o time girar hoje, né? É o cara que faz essa engrenagem funcionar. Quando ele não está, o Flamengo tem mais dificuldades, naturalmente, e era uma renovação que parecia complicada lá atrás. Houve reclamação do pai do Gerson, né? Dando a entender que o Flamengo não estava valorizando o jogador, que ele tinha feito um esforço para voltar e que esperava esse retorno. E então, o que indicava que era uma negociação difícil, o Flamengo consegue fazer a renovação de contrato e agora fica mais tranquilo. Acho que a manutenção do Gerson dá garantia de que o Flamengo vai ter uma temporada em alto nível, porque ele é um jogador que faz esse time rodar, faz esse time girar e é muito diferente quando ele não está no time do Flamengo. Garante tranquilidade dentro e fora de campo, né? Para que não fiquem mágoas. Muito do caso o Gabigol partiu por mágoas de má condução em momentos específicos. A coisa ficou mal parada entre as duas partes. Isso está resolvido. Essa renovação com o pai do Gerson, digo com o Gerson, está resolvida. E são dois jogadores, tanto o Gerson quanto o Pedro, mais do que o talento individual deles, é o quanto o time é diferente com eles, dentro da dinâmica do time. A gente está discutindo e vai discutir até o Pedro voltar plenamente. A gente vai discutir essa questão de jogadores que fazem a função dele, mas não é a mesma coisa. E o Gerson ficou claro no jogo na Venezuela, não só a ausência do Gerson, mas também do Arrascaeta, que também mostrou no Brasileiro do que é capaz, acabou de fazer um lance fantástico contra o Vitória. Esses jogadores são muito importantes para além do brilho individual deles, porque eles representam no jeito de jogar do Felipe Luiz hoje. É uma garantia não porque a gente nunca sabe se o cara pode sair, mas pelo menos o Flamengo está coberto até 2030. Isso é muito tempo, gente, é a outra Copa do Mundo ainda. Olha que loucura. Tranquilidade para o Gerson também, né? Com contrato renovado, feliz, provavelmente um din-din a mais no bolso. Quem não gosta? Trabalhar sossegado. Né? Se o cara quiser comprar, por exemplo, se o cara gostar daquele azeite no tempero... Ovos, azeite, pode comprar ovos, que estão muito caros. O cara gosta muitos daquela ovos. Omelete gostosa com, eu não tô falando com cebola, né? omelete com atum, hein, professor? O ovo tá caro, o azeite tá caro. O Gerson precisava de aumento. 32 anos ele vai ter, né? Ótimo, idade ótima ainda. O Rafa Marques, amigo Rafa Marques,
Você consegue imaginar um Flamengo ideal a partir do momento em que o professor Felipe Luiz tiver todos à disposição? Pedro voando, Gerson voando e tranquilo de contrato renovado, Arrasca inteiro, todo mundo. Qual seria o time para você? Fácil ou difícil essa pergunta? É uma pergunta boa. Não, ela é boa, não é difícil não. Quer dizer, pode ser que a gente tenha uma variação se ela for uma pergunta estendida para todo mundo. Abel, eu vou trazer a minha percepção. Partindo de um princípio, de uma lógica em que todos estarão bem fisicamente, tecnicamente, vivendo os melhores momentos técnicos possíveis, eu acho que o Flamengo titular não tem muito mistério não. Tá? Eu penso que seria Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. Ainda é, para mim, o melhor Flamengo. Só que com uma quantidade muito maior de peças altamente confiáveis para dar dinâmica de jogo, variações para o treinador, Luiz Araújo, Michael, Gonzalo Plata, gente que pode entrar e fazer uma dinâmica diferente no meio-campo e no ataque do Flamengo. Mas se a gente partir de um princípio, até por uma questão de tempo de casa, serviços prestados, aquilo que o Campos já falou, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E eu escalei um time, à exceção talvez do Alexandro, que tenha menos tempo de clube que todos os outros, de jogadores que estão há algum tempo já performando e bem com a camisa do Flamengo. Então eu acho que esse seria o Flamengo ideal e vai acabar sendo a médio prazo, porque o Felipe Luiz tem muito dessa questão associada ao trabalho que mais trouxe frutos, né? Desde a época do Jorge Jesus, passando pelas fases em que o Flamengo teve primazia técnica de competição, ganhou títulos importantes, muitos desses jogadores estavam em campo. Então eu acho que deve ser esse o chamado Flamengo titular daqui a algum tempo. Agora convenhamos, né? Pega o Flamengo reserva, seria titular em pelo menos 70% e 75% dos times que jogam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Boa, grande Rafa Marques. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Temos informação aqui importante. Ó. Cerca de 50 mil ingressos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, às 3h40 da tarde. Vocês podem estar assistindo às 5, 6 horas da noite. Já foram mais de 50 mil ingressos. Possa ser que até lá já tenha estourado todos os ingressos, tá bom? Mas até o momento, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para Flamengo e Central Córdoba, às 9h30 da noite, direto do Maracanã. E com a grande estreia do Pedro, que inclusive foi até comemorada nas redes sociais. Alguns jogadores comemoraram bastante, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Léo Ortiz colocou o hat-trick hoje, né? Comemorando em relação ao Pedro. João Gomes também comemorou. O João Gomes está lá no Wolverhampton, da Inglaterra. O Léo Pereira também colocou aqui feliz demais com a volta do Pedro. Vinícius Júnior, do Real Madrid também, né? Craque aí do Ninho. De volta, o melhor que nunca, né? Falou aqui o melhor que nunca, gols para o Pedro. Colocou aqui o Vinícius Júnior. O Ailton Lucas colocou 3 coraçãozinhos. Muitos jogadores aqui comemorando a volta do Pedro. Lembrando que a previsão, assim, o médico não falaram isso, tá bom? Mas é uma estimativa mais ou menos aqui de 15 a 20 minutos. Eu creio que 15 minutos vai ser o ideal para o Pedro retornar já no segundo tempo. Lembra que ele vai ficar no banco, foi relacionado, vai ficar no banco. Provavelmente entre já no finalzinho do jogo para poder ganhar aquele ritmo, né? Até para o Flamengo não se precipitar. Creio que domingo ele não vai jogar, o Flamengo possa poupá-lo, assim como fez com o Bruno Henrique na volta do Bruno Henrique. Domingo é Flamengo e Grêmio, né? Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio, jogo fora de casa pelo Brasileirão. E na minha opinião ele joga hoje, provavelmente já vai jogar só outra quarta-feira diante do Juventude, né? Em casa. O Flamengo vai fazer loucura com o jogador, até para poder não ser precipitado demais e comprometer o jogador, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Na minha opinião, muito bom, né? A volta do Pedro. O Flamengo estava precisando bastante. E agora seguir o tratamento aí, né? Seguir a rotina para o Pedro recuperar a condição. Pronto, voltou. Um bugzinho aqui, mas o microfone já retornou. Para poder ter sua volta, né, condição de física e também a questão do tempo de jogo, que demora um tempo para o jogador se adaptar e recuperar o que se havia perdido, tá bom? Temos aí também o confronto definido, terminando agora, né? Flamengo e Botafogo da Paraíba. Confronto definido aqui, terceira fase da Copa do Brasil. Ainda não saiu a questão dos mandos de campos, assim que sair a gente traz aqui para vocês para acontecer.
eu passo para vocês durante a coletiva do treinador Felipe Luiz após a partida entre Flamengo e Central Córdoba, tá bom? Como vocês viram aí, a provável escalação, né, do time que vai enfrentar o Central Córdoba, o próprio ESPN colocou, mas na minha opinião, possa ser que ele entre no lugar do Wesley, coloca o Varela até para poupar, como ele falou que vai poupar a equipe, vai priorizar o Brasileirão. Possa ser que ele tire o Wesley, saque o Wesley e coloque o Varela. Na minha opinião, pode também tirar o Alexandre e colocar o Ailton Lucas. E no meio também pode tirar, no volante, né, poderia poupar o Eric Pulgar e colocar o Alan. Colocar Alan e Dela Cruz. E no ataque, Bruno Henrique e Gonzalo Prata poderia sacar o Bruno Henrique e colocar o Everton Cebolinha, tá bom? Até pra ganhar um pouco de ritmo. O Bruno Henrique jogou no sacrifício domingo, tava com desgaste muito alto, mas entrou e deu conta do recado. Mas coloca esse comentário opinião de vocês. Qual a escalação ideal pra vocês? Lembrando que no meio Arrascaeta e Gerson, né? A gente não sabe qual a posição certa do Gerson vai jogar, se vai ser mais centralizado na construção junto com a Arrascaeta ou vai pra ponta direita, tá bom? Lembrando que o jogo é 9h30 da noite, direto do Maracanã, Flamengo, Central Córdoba, valendo aí 3 pontos pela Libertadores 2025, fase de grupos, tá certo? Espero que tenha gostado do vídeo, para deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição. Valeu!